Podemos? Podemos? O débito e crédito, hein? Opa! Hoje tá babado. Opa! Aumenta aí no microfone, tem um. Pode aumentar. Só vai pra baixo no lado aqui, ó. Alô? Opa! Foi? E aí, vamos lá? Tá só minha voz ou tá o microfone? Tá só minha voz, né? Opa, teste. Testando. Testando, testando. Som, alô, som. Pessoal, enquanto não começa a aula, estava conversando com alguns de vocês, que assim, não deixem de ler o nosso material, tá? O material que eu produzi para vocês, porque lá o conteúdo é mais abrangente, mais completo, né? Então aqui a gente está sintetizando, né, e colocando os principais pontos, né? E até me perguntou mais cedo, professor, aquele termo azienda que você colocou lá no material, ainda se usa? Eu falei, na prática não, mas deixei lá, porque assim, quem tinha mania de pedir isso era a CESP. Não tenho mais visto, mas está lá. Se ela um dia vier com esse termo, vocês já sabem que existe. Tá? Então, assim, eu estou tentando otimizar o nosso tempo aqui no quadro, mas não deixem de ler o material. Tudo bem? Tá? E aí, nada ainda, né? Tem alguma coisa a ver aqui? Com aqui? Também no meio não, né? Alô, som. Testando. Logo hoje? Oi? Boa, boa noite. É mais por eles mesmo, né? Porque minha voz chega aí pela fora. Só que para eles vai ficar estranho. Sim, sim. É o quê? Vinculada. Natureza contrária. Opa! Teste. Testando.
Opa. Testando. Foi? Não, né? Papo de doido, né? Vocês que sabotaram aqui para poder copiar, hein? PECLD. PECLD. Baixa de depreciação acumulada. Que eu coloquei as palavras mais juntas aqui. Que senão não ia caber no quadro, né? Aqui é empréstimos a pagar, juros a apropriar, capital social, capital a integralizar. Tudo bem? Quem está reclamando? Claro? Dá um agora pra você. Opa! Alô? Som? Testando. Teste. Testando. Alô, alô? Opa, teste. Testando. Agora sou eu, né? Sou sozinho, né? Opa. Testando. Débito, crédito hoje, hein? É hoje, hein? Pix. Debitar. Vamos debitar hoje, hein? Opa. Testando. Testando. Vamos sair 11 horas hoje? Vamos? Então bora. Tá bom. Testando. Teste. Foi? Pô, agora está certo. Maravilha. Você é o cara mesmo. Cara sinistro. Por trás. Verdade, verdade, verdade. Verdade, verdade. Eu esqueço. Eu não tenho modos. Eu não tenho modos. Obrigado, querido, mais uma vez. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Para quem... Opa, tá eco ainda? É? Ó, estamos testando aqui, está com problema técnico, tá? Galera que tá ao vivo. Só mais um pouquinho. É isso. Querem pedir o que aí? O que vocês querem? Qual o assunto? Opa, testando. Teste. Vamos que vamos. Beleza. Vamos, teste. Alô, teste. Testando. Débito, crédito. Natureza devedora, natureza credora. Alô, alô.
vez estava dando aula no Rio, né? Aí a gente fez 5 encontros, né? Eu falei, ó, vamos fazer um sexto aí que a gente tira dúvida do quanto é jeito, né? Foi para a Polícia Federal. Só que a gente conseguiu matar as dúvidas durante a manhã, né? Aí chegou à tarde, galera, agora é demanda livre. A pessoa começou a falar de assunto. Ah, não sei o quê, daqui a pouco. Eu queria fazer meu imposto de renda, aí começou a querer... Eu falei, não, calma aí, pelo amor de Deus, né? Meu pai tem um problema lá no escritório dele, eu falei, não, calma aí, pelo amor de Deus, né? Demanda livre dentro da contabilidade, né? Pelo amor de Deus, né? Ó, tô me separando da minha esposa, aí eu queria saber quanto de pensão. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Falei, aí tá doido, cara. Oi? Aonde? Sintética. Sintética. Opa, teste. Acho que ficou bom, não foi? Ficou, né? Beleza? Opa, teste. Teste. Opa, teste. E aí, beleza? Foi? Opa, foi mesmo? Caramba, hoje não, tá bom hoje, hein? Vamos lá, gente, vamos lá. A gente resolve esse hora aí durante a aula. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos começar aí pela 100ª vez aí o nosso encontro de hoje. Boa noite a galera que está ao vivo com a gente no YouTube, né? E então, hoje o nosso assunto aqui, aliás, são diversos assuntos, né? Por isso que eu comecei a escrever mais cedo. Até parece que eu estava prevendo já, né? Essa questão técnica, isso é normal, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre contas, tá? Só que quando eu começo a falar sobre contas, eu tenho desdobramentos, tá? A gente vai tentar entender o que são contas na contabilidade, os tipos de contas que existem e vamos partir para falar sobre plano de contas, que também é um assunto muito importante na contabilidade. Então, eu preciso entender o que é um plano de contas. Ao entender o plano de contas, ao entender as finalidades do plano de contas, eu vou começar a falar, que é o próximo item, depois que eu apagar aqui, da natureza das contas contábeis. Aí, possivelmente, vocês vão começar a ter super dúvidas, que é super normal, tá? Por isso que eu falei para vocês não terem resistência, né, em absorver essa forma de se apresentar a contabilidade e não tentar comparar com o extrato bancário de vocês. Se houver essa comparação, vocês vão ter mais dificuldade. Então, esqueçam o extrato bancário, tá? Porque na contabilidade, né, o débito na conta banco é algo positivo, tá? Então, assim, não fiquem tentando entender, por que no meu extrato não é? Porque a contabilidade trabalha com origem versus aplicação de recursos. Então, ou seja, toda aplicação de recurso tem natureza devedora. A gente vai explicar por quê, tá? E toda origem de recursos tem natureza credora, ok? Tá? Então, diante disso, vamos falar sobre contas aqui. Bom, conta é todo nome técnico que identifica cada elemento componente do patrimônio ou cada componente que vai alterar o meu patrimônio, ou seja, cada elemento das demonstrações contábeis. Então, aqui estão contas de ativo,
passivo, patrimônio líquido, receitas, despesas e um novo subgrupo de contas que talvez alguns de vocês ainda não tinham ouvido falar, que são as contas redutoras. Tá? Então, ou seja, que tipos de contas podem existir na contabilidade? As contas patrimoniais, que pertencem ao balanço patrimonial, ao patrimônio da empresa, ativo, passivo, patrimônio líquido, né? As contas de resultado, receitas e despesas, pertencem à demonstração do resultado do exercício, e as contas redutoras ou retificadoras. Estas contas reduzem o saldo da conta a que ela está vinculada. Então, ela vai ter uma natureza contrária a esta conta. Aí eu dei alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, a conta patrimonial, como eu comentei com vocês, ela pertence ao balanço patrimonial. Uma grande característica dela, além de ela pertencer ao patrimônio, é que os seus saldos são acumulados com o passar do tempo. O que significa isso? Vamos imaginar que eu inicie o mês de novembro com R$1.000 de saldo na conta estoques. Aí eu vou comprando estoques, vou aumentando o meu saldo, vou vendendo mercadorias, vou diminuindo o meu saldo. Então, ou seja, o confronto entre o que eu tinha mais as compras menos as vendas vai gerar meu saldo final. Então, o saldo ele vai o quê? Se acumulando. Ou seja, então, o final de novembro, o saldo do final de novembro vai ser o mesmo do início de dezembro. Ou seja, o início de dezembro vai acontecendo movimentação, vou ter um saldo no final de dezembro. Esse final de dezembro vai ser o início do ano seguinte, por aí vai. Ok para vocês? Então, ou seja, eu vou finalizando cada mês, eu vou acumulando saldo. O saldo vai sendo acumulado, para mais ou para menos. Tudo bem para vocês? Tá? Já as contas de resultado, além da característica delas pertencerem à DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, elas são zeradas a cada final de exercício, a cada período de apuração. Porque qual é a lógica aqui? Se é conta de resultado, é o resultado do exercício. Significa dizer, então, que no final de cada período, a gente vai mostrar isso hoje ainda, ou seja, eu vou confrontar as receitas que a empresa teve com as despesas. Se as receitas forem maiores que as despesas, eu tenho lucro. Se a receita for menor que a despesa, eu tenho prejuízo. Ao fazer esse confronto, ao ter lucro ou prejuízo, este resultado vai para o balanço patrimonial, porque o lucro aumenta o meu patrimônio líquido, vocês concordam? E o prejuízo diminui, certo? Então, ao confrontar receitas e despesas, elas são o quê? Zeradas. Elas não passam para o próximo exercício, porque elas foram zeradas para apurar o resultado. A gente vai ver isso mais à frente, mas eu queria já antecipar essa característica. Tudo bem para vocês aqui? Tá? Então, ou seja, contas patrimoniais acumulam saldos durante os exercícios e a conta de resultado zera seu saldo a cada final de exercício. Beleza? Ok? E as contas redutoras reduzem o saldo da conta vinculada, possuem natureza contrária à conta que ela está diminuindo. Então, exemplos de contas redutoras. Por que existem a conta redutora? Então, vamos entender o seguinte. Tá? O exemplo mais clássico que eu trouxe aqui foi o seguinte. Comprei uma máquina de R$100.000. Ou seja, eu desembolsei R$100.000 ou financiei a máquina por R$100.000. Tá? A forma com que eu comprei não importa agora. Eu sei o que importa é que ela está no meu ativo por R$100.000. A máquina, que é um bem corpóreo, ela sofre depreciação. A gente vai falar sobre isso sexta-feira. Não, sábado. Ou sexta ou sábado. Tá? Então, o que acontece? Essa máquina sofre depreciação, porque todo bem corpóreo sofre desgaste, vocês concordam? E a depreciação, na verdade, é a redução da capacidade daquele bem continuar gerando algum benefício para a empresa. Por exemplo, isso aqui vai durar 5 anos, 6 anos. Então, cada ano eu vou ter que reduzir o seu valor, até chegar a zero e repor com um novo. Tudo bem para vocês? Então, ou seja, ao final de cada período, né, normalmente a depreciação é feita mensalmente, né, mas para fins de prova, né, as provas gostam de fazer a depreciação anual, né, ou seja, vamos imaginar que essa máquina aqui, ela deprecie 20% ao ano, perdão, 10% ao ano. Então, todo ano eu deprecio o quê? R$10.000. Aí, 2 anos após a aquisição dessa máquina, ela tem uma depreciação acumulada de 20 mil.
Ah, Anderson, não poderia deixar como 80? Não, porque eu preciso indicar o custo de aquisição e o valor da depreciação. Por quê? A depreciação precisa ser evidenciada em nota explicativa. Nota explicativa é um documento que ele é anexado às demonstrações contábeis. Lembra que nós falamos que uma das características qualitativas da informação contábil é a verificabilidade? Verificabilidade consiste em quê? Assegurar que as informações são fidedignas. Então, eu quero saber como você chegou a 20 mil reais aqui de depreciação. Então, eu preciso informar isso em nota explicativa. Ok para vocês? Tá? Então, é um exemplo de conta redutora. A contrapartida dela é uma despesa que vai para resultado. Tá? Com o passar do tempo, a gente vai começar a fazer essas contabilizações. Mas eu só queria apresentar aqui alguns tipos de contas redutoras, ok? Outra conta redutora, PSLD. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Antiga PDD. Né? Para quem trabalha com contas a receber ou banco, né? Antiga PDD. O que significa isso? Cara, eu tenho uma empresa que vende para centenas de clientes. E eu não consigo ter a certeza, né, que o meu cliente ele vai pagar na data que ele acordou comigo. E nem sei se ele vai conseguir pagar, mas sair vendendo por aí, sair vendendo a prazo por aí. Em dado momento, eu preciso entender qual é o risco de eu não receber uma parte daquelas vendas. Porque o vencimento já ocorreu e eu não recebi ainda. Então, eu vou procurar saber de alguns clientes o que está acontecendo. Eu estou fechando as portas, eu estou com uma situação financeira ruim, não vou conseguir te pagar tão cedo. Então, qual é a lógica aqui? Por prudência, lembra do princípio contábil da prudência que nós falamos? Eu vou estimar, reconhecer uma possibilidade de não recebimento de parte daquelas vendas. Isso é possível fazer contabilmente, através de uma despesa, né, que tem uma contrapartida dessa conta aqui de perda estimada de crédito, liquidação duvidosa. E ela vai ser redutora da conta cliente ou da conta duplicadas a receber. Por quê? Porque se eu vendo a prazo, eu espero a receber. Então, essa conta tem que ficar pendurada justamente nesse contas a receber. Conseguem perceber aqui? Porque se eu vendo à vista, eu não tenho perigo de receber. Já recebi. Agora, se eu vendo a prazo, eu tenho a possibilidade de não receber. Tudo bem para vocês aqui? Então, existe essa conta redutora para reduzir o saldo da conta clientes. Até aqui, ok? Beleza? Uma outra conta redutora, que a gente vai falar bastante a partir de amanhã, amanhã a gente começa a entrar nas transações específicas, são as contas que têm relação com juros. Ou juros bons, ou juros ruins, juros passivos, juros ativos, despesas com juros, ou receitas com juros. Qual é a lógica aqui, galera? Pelo regime de competência, eu não posso reconhecer juro, qualquer juro, no ato da transação financeira. Não entendi, Anderson. Então vamos lá. Minha amiga aqui pegou um empréstimo de 100 mil reais. Beleza. Só que acontece, ela pegou um empréstimo de 80 mil reais. Com juros, o final que ela vai pagar são de 100 mil reais. Ou seja, ela vai pagar 80 mais 20. Só que quando eu pego o empréstimo, a taxa de juros que o banco me cobra é um mês. Consegue perceber isso? Então, o juro só pode ser reconhecido no final do primeiro mês. Ou seja, quando eu vou pagar a primeira parcela. Só que eu preciso informar que o passivo total que eu tenho é o principal mais os juros, que é o 80 mais os 20. Meu passivo é de 100. Só que desses 100, 20 mil reais são de juros. Só que eu não posso reconhecer o juro no ato da transação, no ato que eu obtenho o empréstimo. Por quê? Eu não posso ser cobrado de juros hoje, porque o juro ele é mensal. Mas eu preciso evidenciar o quanto de juro eu vou pagar ao longo da transação. Conseguem perceber isso aqui? Então, ou seja, ao passar o primeiro mês, hipoteticamente, um juro do primeiro mês de 2 mil reais, por exemplo, eu baixo 2 mil reais daqui e reconheço uma despesa de juros de 2 mil reais. No segundo mês, baixo mais 2 mil daqui e reconheço mais 2 mil reais de despesa financeira. Quando chegar no 10º mês, não tem mais saldo nenhum. Então, de fato, eu paguei os 100 mil reais e pronto. É só para evidenciar que eu tenho um juro que será apropriado com o passar do tempo. Ok para vocês? Então, uma conta redutora do passivo.
E a principal conta, principal não, né? Uma das principais contas redutoras do PL, porque prejuízo é a conta redutora, né? Prejuízo, né? Tá negativo. É a conta que nós comentamos, acho que ontem, o capital a integralizar. O que é um capital integralizar? Vamos imaginar aqui, que minha amiga ela falou que não vinha hoje, nós abrimos uma sociedade, lembra que nós falamos sobre isso? Botei 50 mil reais, 50 mil reais. Coloquei no contrato social que eu ia colocar 50 e ela colocou também que ia botar 50. Só que naquele momento eu só integralizei 40 e ela também 40. Então, ou seja, no documento que eu prometi quanto? 100. Mas, na verdade, naquele momento, nós só realizamos quanto? 80. Então, falta 20 a integralizar ou a realizar. Então, no balanço patrimonial, precisa aparecer o valor que foi prometido, diminuído do valor que ainda falta a realizar. Porque eu preciso saber qual é o capital subscrito e aquilo que ainda falta a realizar. Então, é uma conta redutora do patrimônio líquido. Porque, na verdade, o montante que entrou foi 450. E ele vai aqui para o lado do ativo. Né? O que, na verdade, eu vou botar entre parênteses é o que falta a realizar ainda. Tá? Aí, por diferença, eu sei quanto entrou. Beleza? Tá? Até aí, tudo bem para vocês? Assim, eu devo fazer lançamentos contábeis disso mais à frente, mas só para apresentar para vocês as contas redutoras. Tudo bem? Tá? Bom, um outro item importante que eu julgo aqui é o plano de contas. O que é o plano de contas? Qualquer empresa que realize transações de qualquer espécie que tenha sua contabilidade realizada de forma regular, ela precisa ter um plano de contas. O plano de contas, na verdade, ela acaba... é um grande documento que vai tentar padronizar, vai tentar uniformizar os registros contábeis da empresa. Como assim, Anderson? Não entendi. Qualquer transação que a empresa faça, ela precisa registrar através de uma conta. Tudo bem por aí? Pode ser conta patrimonial, resultado ou redutora. Mas eu só posso lançar na escrituração da entidade se essa conta estiver cadastrada onde? No plano de contas. Porque no plano de contas eu vou mostrar o rol de contas, o elenco de contas que eu vou usar para registrar os fatos contábeis, vou colocar nome em cada conta e vou colocar código, porque nos dias atuais, quase todas as empresas têm pelo menos um mínimo de sistema integrado. É muito mais fácil controlar um item por código do que por nome, não é isso? Isso aí é mais antigo do que outra coisa. Por quê? Porque se eu controlo por nome, eu posso esquecer um título, um acento, posso abreviar um nome, na hora de fazer uma busca, eu posso ter uma dificuldade, né? Agora, por código, não tem errado, não é isso? Então, ou seja, eu coloco o título e o código. Então, no sistema integrado, conta caixa. 1.1.1.1. Então, toda vez que eu vou registrar a conta caixa, é nesse código. Não tem errado. Tá? Então, eu vou ter o título e vou ter a codificação. Então, o plano de contas é um grande documento, tem o objetivo de padronizar, uniformizar os registros contábeis. Aí, algo muito importante. O plano de contas para vocês precisa ser engessado ou flexível? Super flexível, né? Por quê? Pô, como é que eu vou engessar o meu plano de contas? Porque às vezes eu tenho uma transação que eu nunca tinha feito, eu preciso cadastrar uma conta específica, alguma transação que é específica ao meu segmento. Eu não posso também pegar um plano de contas de uma empresa comercial e achar que vai ser igual ao meu, porque às vezes a minha empresa é industrial. Né? A indústria não trabalha da mesma forma que o comércio e que não trabalha da mesma forma que uma empresa prestadora de serviço. Então, o plano de contas, ele precisa ser flexível. Opa! Criar, alterar, modificar, excluir, ela tem essa possibilidade. Excluir, eu particularmente não gosto muito, porque ela pode ter um histórico, né? Então, se eu precisar desse histórico mais à frente, excluindo, pode dar problema, né? Então, eu gosto de bloqueio então esse código. Já que não vou usar, bloqueio o código.
aí eu uso outro código. Então, ela tem a possibilidade de incluir contas, modificar, alterar, excluir se ela quiser. Então, isso é ter flexibilidade. Tudo. Então, aí que está. Existem planos de contas universais, né? Que no material de vocês, eu acho que eu coloquei né? Assim, um genérico. Mas aí, talvez, ele seja grande demais para o que eu preciso. Então, talvez eu possa aproveitar aquele e adaptar para a minha realidade. De qualquer forma, eu estou sendo o quê? Flexível, porque eu estou adaptando, né? Então, você vai ver por aí planos de contas universais. Mas é bem provável que tenha muita conta que eu não tenha a necessidade de usar. É um modelão. Aí eu adapto para a minha necessidade. Aí o que eu botei no material de vocês é um modelão. É um modelão lá. Tá? Então, quais são os itens que compõem o plano de contas? O elenco de contas, que é o rol de contas, todas as contas que a empresa pretende utilizar durante um exercício, nas suas demonstrações contábeis, nos seus registros contábeis. Essas contas vão ter título e codificação, tá? Vão ter números. E quando eu falo de título e codificação, essas contas vão ser separadas ou segregadas em contas sintéticas e contas analíticas. O que é uma conta sintética? É uma conta superior. Ou seja, quando a gente fala de sintetizar, não é um resumo? Né? E quando eu falo de ser analítico, não é mais detalhado? Então, o sintético é um resumo. Só que no plano de contas, as contas sintéticas, elas não recebem lançamentos. E as contas analíticas, elas recebem lançamentos. Por exemplo, você nunca vai ver uma empresa registrando um lançamento contábil na conta de ativo. Não faz sentido. Porque ativo é a conta sintética. Né? Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui, ó. É o código do ativo. Nós vamos ver no sábado, balanço patrimonial é dividido em ativo circulante e não circulante. Então, o desmembramento dele é 1.1, que é o ativo circulante. 1.2 seria o ativo não circulante. Mas dentro do ativo circulante, eu tenho subgrupos. Por exemplo, disponibilidade, a gente vai falar sobre isso aqui. Quais são os itens que estão dentro da disponibilidade? Caixa e banco. Essas duas contas aqui são analíticas e elas recebem lançamentos. Ok? Ou seja, débito ou crédito caixa, débito ou crédito banco, isso recebe lançamento. Agora, essas sintéticas não recebem. Então, ou seja, como é que eu componho o saldo contativo? Vai ser o somatório do 1.1 mais 1.2, se houver, vou somar. Ok para vocês? Disponibilidade. Vai ser a soma das duas contas que estão, vamos dizer assim, dependentes, né, da conta sintética. Então, conta sintética não recebe lançamento, somente conta analítica. Isso já caiu em prova já, tá? Teórica mesmo, parte teórica mesmo, já caiu. Tá? Até que tudo bem para vocês? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Aí agora a parte mais linda. Vou começar a falar de débitos e créditos. Então, hoje ainda nós vamos falar que um livro contábil que existe é o livro diário. Aí, pelo próprio nome, você já pressupõe que é em ordem cronológica, ou seja, todo dia eu preciso fazer o lançamento. Agora, é obrigatório para todas as empresas? Não. Tá? Eu gostaria que fosse, sinceramente falando, tá? Mas não é obrigatório para todas as empresas. Tá? As empresas, os microempreendedores, né? Empresas de pequeno porte e microempresas não são obrigadas a fazer o diário. Não são obrigadas. Mas eu sempre sugiro que faça, porque o diário mostra a vida da empresa. Né? E assim, numa eventualidade, cara, você tem que recorrer ao diário. Porque assim, o grande problema das empresas familiares, pequenas, é que os caras acham que conhecem muito o negócio, mas na verdade não conhecem a gestão do negócio. Eles conhecem a operação, mas não conhecem a gestão. E às vezes não adianta conhecer só da operação. Precisa conhecer da gestão para tomar a decisão, né? E às vezes o cara quebra por conta disso. Porque ele não consegue controlar. Ele não tem o histórico da empresa. Ele só vê número final. Mas tá, como é que eu cheguei àquele número ali?
né? Então, eu tenho esse problema em regra geral, né? Então, o lançamento contábil, ele precisa de um fato gerador, tá? Então, ou seja, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né, que, por exemplo, o passivo, por exemplo, ele não é restrito a uma formalidade explícita. Eu acho que comentei com vocês. Ou seja, o passivo ele é proveniente normalmente de um contrato, de uma legislação ou de uma obrigação não formalizada. O que seria isso? Uma prática atual que a empresa faz, uma política que ela tem, uma declaração que ela faz. Ou seja, não necessariamente a escrituração ela tem relação com um documento. Por quê? A essência prevalece sobre a forma. Agora, eu tenho que ter um fato gerador. Eu tenho que ter algum fato que evidencie, né, que propicie um lançamento contábil. O documento, e muitas das vezes, é necessário. O empréstimo bancário, pô, você não tem um documento, não tem jeito. Né? Aham. O que acontece? Qual é a lógica aqui? No manual de contas, o que tem no manual de contas? Eu preciso indicar a função de cada conta e o funcionamento de cada conta. Por exemplo, em que momento eu uso a conta estoque? Aí vai ter criado uma conta estoque. Vamos pensar aqui, ó. Botar aqui, ó. 1.1, botar ponto 2, que seria contas a receber. 1.1.3 estoques. Aí criei a conta estoques. Qual é a função da conta estoques? Ela vai ser reconhecida contabilmente toda vez que houver movimentação no estoque, seja entrada, seja saída. Essa é a função. E o funcionamento? Debita na entrada, credita na saída. É isso que o plano de contas tem que mostrar. Tá? Então, ou seja, a função da conta, em que situações ela vai ser usada e como ela vai ser usada. Então, ou seja, quando chega a nota fiscal de entrada, por exemplo, numa empresa, o próprio cara que recebe a nota, ele já lança no sistema. Né? Ele vê a nota, já sabe que a conta é 1.1.3, ele já anota, com a nota fiscal já em mãos, ele já lança e já faz a contabilização automática já. Ou seja, entrou estoque, debitou estoque. Né? Então é assim que se tá bem, assim, ó. Já vou falar de débito e crédito já, tá? É só para a gente já começar a brincar um pouquinho com essa. Aí, nesse caso, a apuração seria mensal, né? Oi? Geralmente, nesse caso, a apuração é mensal. A apuração de quê? Tá falando apuração ou registro? Porque, na verdade, acontece, o registro ele é diário, o registro é automático, tá? Agora, particularmente falando, o que acontece em algum sistema integrado? O cara lança a nota, cadastra lá, fica armazenado no sistema. Dependendo da empresa, aí é de empresa para empresa. A informação está no sistema. O cara extrai aquilo para a contabilidade em algum momento. Aí, meu amigo, se é diário, se é mensal, se é quinzenal, aí fica de acordo com cada empresa. Se a movimentação for pouca, ok, deixar para fazer isso uma vez no mês, ou uma vez a cada 15 dias. Agora, se for gigantesca, porra, o controle tem que ser maior, entendeu? Porque acontece, o cara lança e fica armazenado lá em nuvem. Quando o cara extrai para a contabilidade a informação do débito e crédito, aí já vem. Aí eu tenho que saber se está certo, se está erradinho, se o histórico está correto, a coisa toda. Aí depende como a empresa vai puxar isso. Mas o livro diário, ele registra as transações diariamente. Essa é a lógica do livro diário, ok? Tá? A gente vai falar sobre ele hoje ainda. Não sei que hora, mas a gente vai falar. Tá? E no plano de contas, normalmente também tem um modelo de demonstração contábil padronizada. Foi o que eu mostrei para vocês aí no nosso documento. Tá? Bom, agora vai vir a parte que talvez cause mais dúvidas para vocês, isso é super normal. Não se sintam loucos. Caraca, eu não estou conseguindo visualizar isso, que isso é super normal. Tem gente que fez contabilidade comigo, só foi aprender isso no 5º período, quase acabando de se formar. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Deixa eu falar da natureza das contas contábeis. Natureza das contas contábeis. Tá? Eu vou tentar, assim, facilitar a nossa vida aqui. Tá? O que acontece, galera?
toda aplicação de recurso tem natureza devedora. Toda origem de recurso tem natureza credora. Antes de começarmos a montar a nossa tabela aqui, que eu vou montar a tabela, que está na matéria de vocês, eu queria explicar isso aqui. Tá? Não vou explicar conforme me explicaram no mestrado, porque eu teria que tomar uma cerveja com vocês, aí ficar bebendo até as 3 da manhã, contar a história toda, mas não tem necessidade. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a contabilidade trabalha com aplicação versus origem de recurso. Ficou claro para vocês? Eu não posso ter uma aplicação se eu não tiver origem, ok? Eu só posso comprar estoque se eu tiver origem, se eu tiver o recurso. Maravilha aqui? Por que toda aplicação é devedora? Porque eu só posso aplicar algo se houver origem. Então, esse cara deve a origem. Lembrando, vamos pegar aqui balanço patrimonial. Vamos lembrar dessa historinha que nós fizemos. Ou seja, nós comentamos ontem que esse lado aqui do balanço é o quê? Origem de recurso. E esse cara aqui é o quê? Aplicação de recurso. Porque eu comentei com vocês o que ontem? Que passivo é chamado de capital de terceiros também, né? E o patrimônio líquido é chamado de capital próprio. Então, ou seja, falando do balanço patrimonial, especialmente falando, né, ou o recurso tem origem no passivo, ou recurso com origem no capital próprio ou patrimônio líquido. Tudo bem? Beleza? Então, ou seja, a aplicação deve à origem. Por isso, natureza devedora. Ok para vocês? E por que ele é credor? Porque eu forneço crédito para o cara para ele gastar. Essa é a lógica aqui. Tá? Se eu for olhar o balanço patrimonial, quem seria a aplicação de recurso? Se eu for olhar somente o balanço patrimonial, somente o ativo. Se eu for olhar o meu balanço patrimonial, quais são as origens? É o passivo e o patrimônio líquido. Até aí tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Bom, da mesma forma, numa demonstração do resultado do exercício. Vou botar aqui, ó. Vou pagar aqui. Aqui suponho que seja uma DRE, tá? Receita menos despesa. Então aqui eu tenho o meu resultado. Bom, pergunta da primeira aula. Uma das contrapartidas da receita não é aumentar o ativo? Nós falamos na segunda-feira? Então, vamos pensar o seguinte: a empresa vendeu mercadorias por R$100.000 à vista, ou a prazo, tanto faz. Aumentei o meu ativo. Qual foi a origem do aumento do ativo? A venda de mercadorias. A minha empresa prestou serviço para um cliente e cobrou R$50.000. Foi para o caixa. Qual foi a origem do caixa? Serviço prestado. Então, meus amigos, em relação à DRE, a receita também é origem de recurso. Tudo bem para vocês? Faz sentido para vocês isso? Tá? Então aqui, ó, aqui é balanço patrimonial, que agora é DRE. Então, ou seja, receita também é origem de recursos. A despesa normalmente não é um consumo de recurso. Despesa eu estou consumindo recurso. Né? Ou seja, eu estou pegando recurso, estou pagando, ou estou consumindo, estou usufruindo, não é isso? Ou seja, então eu posso considerar então que a despesa é uma aplicação de recursos? Então, para efeito de DRE, a despesa é o quê? Aplicação de recursos. Então aqui, ó, o que eu vou ter? Despesa como aplicação de recursos.
Na verdade, a despesa é um gasto necessário na atividade da empresa. Mais do que investimento, ela é um consumo mesmo, tá? Porque assim, o investimento, presume-se que eu vou ter um benefício econômico futuro, né? Através de uma receita, enfim. A despesa, ela é necessária também para obter receitas, mas ela é um gasto, é um consumo. Eu estou falando que não necessariamente é um investimento, porque, por exemplo, quando eu compro o ar-condicionado é o quê? Ativo. A depreciação do ar-condicionado é o quê? Despesa. Consegue perceber? Energia elétrica, despesa. Material consumido é despesa. Então, a aplicação é despesa. Tudo bem para vocês aqui? Conseguem verificar? Então, ou seja, eu vou baixando o valor contábil do investimento e vou reconhecendo como despesa com o passar do tempo. Tá? Então, não estou entrando no mérito das redutoras. Inclusive, eu quero que vocês não se preocupem com elas. Por quê? Vocês entendendo isso aqui, a redutora é mole. A redutora é só pensar no inverso. Tá? Então, o que nós temos aqui? Quais são as contas que são origem de recursos? Ou seja, tem naturezas... Vou botar aqui, ó. Isso aqui é a natureza das contas. Natureza. Ou seja, a natureza da conta de passivo, do PL e da receita, é credora. Por quê? Porque ela é origem de recurso. A natureza da conta de ativo e de despesa é devedora, porque ela é o quê? Aplicação de recursos. Até tudo bem para vocês? Logo, podemos afirmar que contas devedoras gostam de débitos. Ok? Gostam de débitos. Por quê? Porque a sua natureza ela é devedora e não gosta de créditos. Quando eu falo dessa forma, presume-se que uma conta devedora aumenta por quê? Por débito. Por quê? Porque ela gosta de débitos. E ela diminui por créditos. Tudo bem para vocês aqui? Então, a parte mais linda que vocês vão pirar agora. A conta banco da empresa é o quê? É um ativo, né? Aumenta por quê? Por débito. Por isso que eu falei para vocês não ficarem vinculando na conta bancária de vocês. Então, ou seja, mas por quê, pessoal? Não é só banco não, galera. Estoque não é ativo? Natureza o quê? Devedora. Aumenta por débito. Conta caixa não é ativo? Aumenta por débito. Então, ou seja, conta devedora aumenta por débito e diminui por crédito. Tudo bem para vocês? Ok? Eu sei que vocês vão dormir com isso. Sonhar. Eu sei. Tá? Fiquem tranquilos. Amanhã a gente vai voltar nisso. Amanhã e sexta. Tá? Bom, do lado contrário é a mesma coisa. Vamos pensar conta fornecedores. Não é um passivo fornecedor? Fornecedor é passivo. Natureza o quê? Credora. Então ela gosta de créditos. Logo aumenta por créditos. Logo diminui por débitos. Salários a pagar não é um passivo? Passivo natureza credora. Gosta de créditos. Logo aumenta por créditos. Aumenta por créditos e diminui por débitos. É um mantra isso aqui. Vou entrar na cabeça de vocês. Tá? Empréstimos a pagar é conta de passivo. Natureza credora. Gosta de créditos. Diminui por débitos. Fiz o contrário agora para... né? Logo aumenta por créditos. Então aqui, ó, aumenta por crédito, diminui por débitos. Oi? Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Porque essa construção, para quem nunca viu, ela é difícil. Eu sei disso. Não é o meu objetivo aqui, sair da aula hoje sabendo tudo. Não, não é o meu objetivo. Por favor. Esses dias eu vi algo muito interessante. Algum aluno fez um depoimento de alguma aula que eu fiz, né, eu gravei um bloco com 50 blocos. O cara falou assim, ó, a minha grande dificuldade foi passar do 6º bloco. Eu tinha dificuldade de ir até passar do 6, porque é esse cenário aqui que a gente está atualmente.
Quando ele passou dali, que ele teve assim, não, vou passar, vou, ele falou assim, cara, agora tudo faz sentido. É que muita gente chega aqui, já desiste. Já desiste. Mas é sério mesmo, desiste. E não desistam, por favor. Tá? Porque passando aqui, a coisa vai ficar linda. Vocês vão se apaixonar pela contabilidade. Obrigado, obrigado. Eu até sugeri que vocês não deixem de ler, né? Porque lá tem mais, né, mais conteúdo, né? Do que a gente consegue colocar no quadro, né? Não, vamos fazer o quadrinho aqui. Calma, não acabou por aqui, não. Acabou por aqui, não. Então, vou botar o quadrinho aqui, que é um mantra, ó. Opa! Como é lá? Aumenta a débito? Então, porque a natureza dela é devedora. Então, ou seja, por exemplo, se eu tiver todo mês aumentando, por exemplo, meu consumo de energia, todo mês eu vou ter que fazer lançamento a débito na conta de energia elétrica. Tá? Só que a conta de energia elétrica, por ser uma despesa, ela gera duas possíveis contrapartidas que nós falamos na primeira aula. Toda despesa ou gera redução de ativo ou aumento de passivo. Supondo, hipoteticamente, que eu não tenha, né, pago as minhas contas de energia nos últimos meses. Ou seja, eu estou com uma despesa que está aumentando de energia elétrica e um passivo que também está aumentando. Então, toda vez que há aumento de despesa, eu tenho um lançamento a débito. Entendeu a lógica? Porque como a receita é crédito, eu tenho que confrontar os dois. Beleza? Tá? Então, qual é o quadro que eu gosto de fazer aqui? Né, basicamente, é o seguinte. Ó, conta, ativo, passivo, PL, despesa, receita. Aí foi o que eu falei. Eu vou colocar as redutoras agora aqui. Mas, sabendo isso aqui, 90% do caminho andado, porque a redutora é justamente o inverso, tá? Então, vou botar aqui, ó, redutora do ativo, redutora do passivo e redutora do patrimônio líquido. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, eu vou botar por sigla aqui, mas no material de vocês está o nome completo e eu vou falar o que significa, tá? Para o quadro não ficar gigantesco aqui. Aumenta, reduz, se houver saldo. Natureza, aumenta, reduz e saldo. No material de vocês está completão, assim, sem abreviar. É o quê? É o quê? Ah, que emoção, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, ficou legal mesmo, né, a diagramação da galera. Fui eu, pô. Agora, eu preciso... O que acontece? Esse material aí já estava praticamente pronto, eu já tinha feito para outros cursos há um tempo atrás. Então, a gente vai adaptando com a carga horária, né? Tem coisa que eu tirei, coisa que eu coloquei, né? Mas, assim, dá um trabalho do cão. É porque as pessoas acham que o trabalho do professor é só a aula, né? A aula é o melhor dos mundos. Né? Agora, gravar de madrugada, às vezes, produzir material é a parte mais penosa, né? Que aí tu tá sozinho lá, né? A parte mais penosa, né? Mas eu sempre tive cuidado em colocar um material de qualidade para o aluno, porque, cara, eu sou estudante até hoje. Não ache que por eu ser professor eu não estudo, pelo contrário.
eu preciso estar sempre me atualizando, né? Então, eu cobro, quando eu vou assistir a uma aula, de um material de qualidade, né? Para aquilo ficar, né? Ali para... Né? Você é contadora? Ah, que legal. Já é formada? Ah, bacana. Porque eu acho que no primeiro dia eu perguntei, aí só o meu amigo ali falou que era. Ah, então ela não tinha chegado ainda, não tinha perguntado. E vão querer me meter a porrada, os caras, hein? Anderson também, Xará? Ó, então, olha que temos aqui, ó, para isso ficar um mantra. Ativo, aplicação de recursos. Então, natureza o quê? Devedora. Logo, gosta de débito, aumenta por débito e diminui por crédito. Agora, olha que interessante. Se houver saldo numa conta de ativo, obrigatoriamente será saldo o quê? Devedor. Não me venham em colocar uma conta caixa com saldo credor, que a gente vai ter uma briga muito séria aqui. Embora eu já verifiquei muitas vezes isso em balanços da vida aí, né? Aí por isso que eu falei, professor, o cara quer me pegar, né? Pô, mas se a conta bancária tiver negativa, tiver virada, então é credora a conta. Jamais vai ser credora a conta banco, para contabilidade. Por quê? Porque banco também é conta de ativo. Aumenta por débito, reduz por crédito. Se houver saldo, ou é zero, ou é devedor. Se a conta estiver virada, eu tenho um passivo. Porque, na verdade, se ela estiver virada, eu estou devendo ao banco. Então, é um passivo que a empresa tem. Ok para vocês? Tá? Passivo e patrimônio líquido já são o quê? Origens de recursos. Natureza o quê? Credora. Então, aumentam por créditos, diminui por débitos. Se houver saldo obrigatoriamente, credoras. O saldo deve respeitar a natureza, tá? Ou seja, o saldo final tem que respeitar a sua natureza, tá? Opa! Nada? Cara, isso até pode ser de anulação, tá? Porque ele precisaria explicar que o extrato bancário tem um... Porque assim, eu já vi a questão de prova que o cara mostrava o saldo bancário, o extrato bancário, e você reflete isso na contabilidade. Aí dá um pouquinho de dor de cabeça. Porque aí o cara falava que o saldo, o saldo bancário estava virado, estava devedor. Para você avaliar como é que seria esse cenário. Aí, ou seja, pô, calma aí, se o saldo está devedor, é o que eu devo ao banco, então um cheque especial. Então, na verdade, eu tenho um passivo com o banco. Então, o que pode acontecer é isso, ele dá o extrato bancário para te confundir e você transcrever aquele extrato bancário com a movimentação para fins de contabilidade, entendeu? Se botar só saldo credor, cara, a meu ver já está errado, porque contabilmente não pode ter. Não pode. Aí vai ter que ter uma nomenclatura lá para dizer que ele está devendo o banco. Ah, o saldo cheque especial é um passivo. Aí vai ser credor. Tá? Beleza? Despesa também, assim como o ativo, natureza o quê? Devedora, né? Então aumenta por débito, diminui por crédito, se houver saldo, devedor. Receita, origem de recursos, sempre o quê? Credora. Então, natureza credora, aumenta por crédito, diminui por débitos, se houver saldo, credor. Por isso que eu falei para vocês se preocuparem com essas contas aqui. Por quê? Porque eu comentei com vocês que a conta redutora, se ela reduz o saldo da conta que ela está vinculada, ela tem natureza o quê? Inversa, contrária. Logo, se o ativo tem natureza devedora, a redutora do ativo só pode ter o quê? Credora. Logo, aumenta por crédito, diminui por débito e o saldo é credor. Ok? Então, assim, não se preocupe com as redutoras. Pensem nessas 5 aqui, e se cai a redutora, é só fazer a lógica inversa da conta que você estaria vinculando, ok? Da mesma forma, se o passivo ou o PL possui natureza credora, a redutora só pode ter o quê? Natureza devedora. Então, ó, natureza devedora aumenta por débito, diminui por crédito, se houver saldo obrigatoriamente devedor.
Oi? As redutoras estão no balanço. Isso. Foi como eu mostrei aqui, reduzindo alguma conta do ativo, do passivo ou do patrimônio líquido. Então, reduzindo mesmo, com um sinal de negativo. Tá? Elas precisam estar lá. Não posso ter o valor líquido, precisam mostrar que tem uma redutora lá. Então, eu particularmente, num primeiro momento, ok, vocês tentarem decorar. Mas se vocês conseguirem visualizar essa lógica aqui, fica muito mais fácil. Por quê? Pensa que o ativo de uma empresa só existe porque eu tive um recurso. Entendeu? Então, ou seja, aquele estoque que está ali foi financiado por alguém. Ou por capital de terceiros ou por capital próprio. Exatamente. Não é minha pretensão que hoje vocês saiam daqui, ó, virei pós-graduado em débito e crédito. Fiz mestrado, né, em escrituração. Não é isso. Mas, num primeiro momento, tem que olhar a tabelinha mesmo, tem que olhar. Mas esse raciocínio aqui, para mim, é o mais importante. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Que horas tem, só para eu me situar aqui? Opa, ótimo. Então, vamos lá. Tá, aí eu comentei com vocês aqui, galera. O fato de uma conta ser devedora não significa que ela não pode receber o lançamento credor. Ok para vocês? Tá? Então, ou seja, a conta estoque, por exemplo, quando eu compro, eu aumento através de débitos e quando eu vendo, eu reduzo através de créditos. Tá? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente ainda hoje, mas basicamente a representação gráfica de uma conta, ela é evidenciada através do razonete. Tá? O que é um razonete? Na verdade, é uma figura em forma de T, a gente chama de Tzão, né? Que é onde eu consigo colocar dentro da mesma conta os lançamentos devedores e os lançamentos credores dentro de uma conta só. Então, basicamente, ele tem esse cenário aqui, ó, essa forma aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, estoque. Aí, só para fins de lembrança, lado esquerdo é crédito, não, lado esquerdo é débito, lado direito é crédito. Sempre vai ser dessa forma aqui, tá? Então, sempre a aplicação de um lado, origem do outro. Então, ou seja, comprei R$1.000 em estoque. Se eu comprei, aumentou, né? Aumenta por débito. Vendi metade desses estoques aqui. Tudo bem, eu não quero saber a contrapartida, então vou ter que dar baixa da metade desse cara. Metade a crédito. Depois comprei mais R$2.000 de estoque. Se vai comprar, vai aumentar o saldo, né? Então, aumenta por débito. Eu vendi 80% desse estoque aqui. Então, vai sair o quê? 80% desses 2.000, né? Ou seja, vai sair o quê? A crédito a 1.600. Então, quando eu for apurar o saldo, né, 3.000 a débito, menos 2.100 a crédito. Então, obrigatoriamente, meu saldo é o quê? Devedor. Porque é uma conta devedora que, se houver saldo, tem que ter saldo obrigatoriamente devedor. Ou zero devedor. Não pode ser credor nunca estoque. E, embora eu já vi vários estoques negativos na vida aí, né? Mas, na verdade, foi estoque negativo por conta de sistema integrado que não parametrizou direito algumas informações. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa em que se comprava plástico em quilo, mas se consumia em metro. Então, ou seja, eu tinha que fazer o quê? A conversão de medida, né? A de unidade de medida. E, assim, agora não lembro direito, mas 1 quilo de plástico era cerca de 10 metros. Só que o cara esquecia de converter. Ou seja, usei 200 metros, acabou botou 200 quilos. E nem tinha 200 quilos no estoque. Então, como não tinha 200 quilos no estoque, o estoque é o quê? Negativo, né? O sistema também não barrou, na época, essa movimentação atípica, né? Então, eu já vi algumas aberrações por aí. Mas por conta disso. Não por conta de contabilidade em si, mas por conta de operação interna, que aí acaba afetando a contabilidade, né? Sim, vamos falar sobre isso hoje. Eu não sei que hora, mas a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar de erro de escrituração, tá? Bom, algo importante também a ser analisado aqui é o seguinte.
A contabilidade, ela tem o princípio da competência, tá? Ou seja, é o regime de competência que ela utiliza, mas existe a possibilidade, em algumas situações muito particulares, de utilizar o regime de caixa. Ou seja, regime de competência, vou botar aqui, ó, regime de caixa versus competência. Aliás, competência versus caixa. Competência versus caixa. Bom, competência tem como, vamos dizer assim, foco o fato gerador. Independentemente do recebimento ou do pagamento. Eu estou agora otimizando aqui as palavras, tá? Competência tem foco no fato gerador, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, ou seja, receita, vou botar aqui, ó. Hoje, vamos pensar o seguinte hoje, né? Venda de mercadorias por R$100 mil, 80% à vista e o restante a prazo. Pelo regime de competência, reconheço a receita por quanto? Pelos R$100 mil. Ok? Então, ou seja, por competência, vou registrar por R$100 mil. E pelo regime de caixa? Por R$80 mil. Então, para apurar lucro, se utiliza o regime de competência. Para apurar caixa, obviamente, regime de caixa. Por isso comentei com vocês, lucro é igual a caixa? Quase nunca. Por quê? Porque se eu compro a prazo, vendo a prazo, pago a prazo, enfim. Então, eles não se casam. Oi? Na verdade, assim, a saída de caixa era feita de uma forma e o controle do resultado do desempenho é feito de outra forma, né? Então, ou seja, a contabilidade por si só trabalha com o regime de competência, tá? Você não vai ver a empresa registrando os seus fatos pelo regime de caixa, a não ser que seja uma empresa que não tenha escrituração regular. Por exemplo, um microempresário, um microempreendedor, ele não tem a obrigação de fazer escrituração regular. Então, ele pode trabalhar com o livro caixa, que é permitido. Livro caixa, entrada e saída. Só que ele não tem contabilização. Ok para vocês? Tá? E algumas empresas específicas tributam pelo regime de caixa. Tributam pelo regime de caixa. Não que seja a escrituração, mas a tributação é prevista isso, tá? Pelo regime de caixa. E, obviamente, as empresas que vão elaborar a demonstração dos fluxos de caixa também vão controlar, obviamente, o seu caixa pelo regime de caixa, para ser óbvio isso. Mas a escrituração regular, ela é sempre feita por competência, independentemente do recebimento, independentemente do pagamento. Tudo bem para vocês aqui? Quando entra. Quando, de fato, ele recebe, né, pelo bem vendido ou pelo serviço prestado. Mas é uma opção que se faz no início do ano, né? Isso é uma opção legal, né, que se faz para a Receita Federal, né? Se a gente for parar a pensar, o nosso imposto de renda é feito por caixa, né? É pelo caixa, né? Porque se a gente for parar a pensar, o quanto você recebeu em 2021. Por quê? Porque o teu salário de dezembro de 2021 vai ser depositado quando? Só em 22. Então ele não vale. Não é isso? Então você vai ter que reconhecer o quanto você recebeu de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, regime de caixa. Né? Então o imposto de renda é um ótimo exemplo aí de regime de caixa. Tá? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Isso é lindo, né? Não é não? Poxa. Então vamos lá, questão 3 aqui, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Ó,
Uma empresa com fins lucrativos, prestadora de serviços ao governo do Estado do Ceará, contratou, no primeiro dia do último mês findo, um novo funcionário de relações públicas. Esse enunciado está numa questão de ontem, não sei se vocês vão lembrar, né? Só que isso foram várias questões dentro dela. Uma envolvia atos e fatos administrativos e outra envolvia questão aí de escrituração, de natureza da conta, né? Então, ou seja, o cara foi contratado, salário de R$10.000, reconhecia a despesa num mês, vou pagar no outro, tá? Então, julgue o item seguinte: para fins societários, o registro da despesa com salário e os encargos do novo funcionário devem impactar o balancete. Eu vou falar sobre o balancete ainda hoje, tá? Não sei que horário mais vou falar. No mês em que estiver prestado o serviço. Certo ou errado? Oi? Não, mas aí, mas a questão não é nem essa não. Assim, o balancete não é obrigatório, ok. Mas eu preciso reconhecer a despesa em algum lugar. Tá? É que o balancete, na verdade, a gente vai falar sobre isso hoje ainda, ele é um demonstrativo que ele ajuda a saber se as partidas dobradas, né, estão sendo escritas pela empresa, se o total de débitos é igual ao total de crédito. Tá? Ela pode deixar de fazer? Pode, mas eu sugiro que não deixe de fazer. A questão é, eu reconheço a despesa com salário no mês da prestação de serviço? Com certeza, meu povo, né? Porque o fato gerador ocorreu, mesmo que ele vai pagar no mês seguinte, que é o nosso caso, né? Ou seja, o mês de novembro acabou ontem, não é isso? Então, nós vamos receber agora, até o final do 5º dia útil, se Deus quiser, se ninguém atrasar. Ou seja, eu vou receber com competência do mês de novembro. Então, vou reconhecer a despesa no mês de novembro, mesmo que eu pague em dezembro. Então, aqui, ó, fato gerador, independente do recebimento ou do pagamento. Então, a questão está certa. Tudo bem aqui mesmo, gente? Beleza? Não? Oi? Não, mas pensa no teu salário. Entendeu? Tá? Oi? A despesa vai impactar o PL negativamente. A despesa. Pagando ou não, porque é competência. Beleza? Tá? Vou botar aqui, ó. O pagamento de uma despesa em dinheiro exige a redução do saldo da conta caixa, o que se dá por meio de lançamento a débito nessa conta. Essa ficou fácil, né? Se o caixa é conta do ativo e ao pagar salário eu vou ter que reduzir meu caixa, o caixa é uma conta devedora que diminui por crédito, não é isso? Ou seja, se ele está usando o caixa para pagar, vai reduzir o saldo. Reduz por crédito, porque ele não gosta de crédito, não é isso? Conta devedora não gosta de crédito. Ok para vocês aqui? Então também a questão está errada. Ah, perdão, desculpa. Certo e errado aqui, desculpa. Cara, essa questão aqui, eu volto nela depois, tá? O plano de contas deve ser flexível, permitindo a exclusão ou inclusão de contas, acompanhando a dinâmica das operações da entidade. Perfeita essa, né? Flexível, posso incluir, alterar, tudo mais, né? Isso é linda, né? Mas vão ter questões lindas também, tá? É porque às vezes o cara fica tendo uma noia que a prova vai ser uma coisa de louco, aí vem uma questão fácil, não é possível. Não é possível ser isso. Não é possível, vou marcar errado, porque está muito certo aqui. Aí é certa mesmo. Né? Então, assim, vocês vão estudar o suficiente para encontrar questões fáceis, tá? Fiquem tranquilos. Então, a partir da quinta aqui... Não, aliás, a 5 não rola ainda. Aqui, ó. Em função do regime de competência, apenas deve ser considerado como despesa o valor do aluguel do imóvel que tenha sido pago no próprio exercício. Pô, errado, né? Despesa é o fato gerador. Pagando ou não, reconheço como despesa. Então, essa aqui também está errada. A 7 também pula, a 8 também, 9 também, 10 também. Bom, eu vou falar aqui da 3, tá? Eu já dou um spoiler para a aula de sábado, tá? O que acontece? Ele está falando o seguinte, ó, conta caixa, ações de tesouraria e depreciação têm em comum o fato de serem todas de natureza devedora? Então, vamos lá. Caixa é devedora? Caixa é ativo, devedora.
Tá certo. A conta ações de tesouraria, nós vamos falar sobre isso. Eu cheguei a comentar rapidamente com vocês na primeira aula. Eu comentei com vocês que a empresa pode comprar ações dela mesma. Quando ela compra ações dela mesma, ela reduz o patrimônio líquido. Lembra que eu falei sobre isso? Então, se ela reduz o patrimônio líquido, qual é a natureza dela? Devedora, né? Porque se o PL ela é credora, a redutora do PL é o quê? Devedora. Então, caixa e ações de tesouraria são devedoras. Legal? O que poderia enrolar aqui era o seguinte: depreciação é devedora? O cara que não está acostumado com essas pegadinhas de banca, alguns vão acertar, outros vão errar. A conta redutora do ativo é chamada obrigatoriamente de depreciação acumulada. Se vier só a palavra depreciação, é despesa, ou custo, se for o caso. Tá? Aqui já são alguns bizus que a gente vai começar a dar aqui. Se vier escrito a palavra salários apenas é despesa. Por quê? Salários a pagar é passivo. Ok? Ou seja, se vier só a palavra restrita aqui, vai ser sempre despesa. Seguros, sempre despesa. Para ser uma conta de direito de uso, seguros a vencer, seguros a pagar se for passivo. Então, sempre vai vir esse finalzinho aí. Então, depreciação por si só, ela é despesa. Porque a banca não vai ficar botando despesa com depreciação, não. Ele vai querer saber que você sabe que aquilo é uma despesa. A partir de amanhã, por exemplo, a gente vai falar de escrituração contábil, de transações específicas, a gente vai falar muito de juros. Mas os juros podem ser bons ou ruins, não é isso? Se ele botar só juros, tem que anular a questão. A não ser que o enunciado te direcione para saber se é um juro pago ou recebido. Porque acontece? Juro sozinho, agora, juros ativos são juros bons. Então, são receitas de juros. Juros passivos são juros ruins, despesas com juros. Se vier só juro, se não vier anunciado ali me indicando, vou ter que anular. Não pode vir só juros. Então, são os bizus aqui que a gente vai começar a dar para vocês ficarem atentos. Tudo está no material de vocês. Tá? Porque acontece, o juro ativo é um juro que aumenta o meu ativo. Então, só pode ser através de uma receita, entendeu? E o juro passivo é aquele que aumenta o meu passivo, então só pode ser uma despesa. Então, a lógica é essa. Além disso, aluguéis. Aluguéis pode ser bom ou ruim, né? Aluguel ativo, receita com aluguel. Aluguel passivo, despesa com aluguel. Comissões ativas, receita com comissões. Comissões passivas, despesas com comissões. Então, tem algumas contas que podem ter dupla interpretação. Então, a banca tem que informar esse restante. Se vier só aluguel, vai ser anulada a questão. A depreciação, despesa, isso. Para ser a redutora, no nosso exemplo, seria a depreciação acumulada. Mas qual a diferença entre as duas? Simples assim. A despesa não é zerada ao final de cada exercício? Então, ou seja, todo ano, supondo que eu vou reconhecer, vamos supor que esse ar aqui tenha custado, sei lá, R$5.000. Todo ano eu vou reconhecer uma depreciação de R$1.000 aqui. Então, todo ano eu vou ter uma despesa de R$1.000. E quando eu comprei esse ar, por exemplo, em 2019, R$1.000, em 2020, R$1.000, 2021, R$1.000, 22 R$1.000, R$3.000. Então, cada ano tem uma despesa de R$1.000. Só que no balanço, eu vou acumular a depreciação. Vai ter o valor de 5.000, no primeiro ano vai ser 1.000, negativo. No segundo, 2, no terceiro, 3, no quarto, 4 e no 5, 0. Então, essa é a diferença, ok? Beleza? Tá? Perguntas? Então, assunto um pouco mais para frente, mas vamos lá tocar o barco. É muita coisa para a gente falar, a gente vai... Então, a depreciação, ela só pode começar a acontecer quando o ativo estiver disponível para uso. Ou seja, vamos imaginar que eu precise comprar uma máquina para produzir um bem. Comprei há um mês atrás, não instalei a máquina, não configurei, não posso depreciar ainda. E olha que interessante, e eu coloquei em condição de uso hoje, só passa a usar depois do Natal.
Problema é teu. No momento que tiver em condição de uso, preciso começar a depreciar. A empresa. O setor de produção. Porque, na verdade, alguém vai cobrar. Ou seja, se eu comprei o equipamento há um mês atrás e ele não está em uso, pô, o que está vendo aí? Porque, na verdade, o item entrou no balanço. O custo de aquisição entrou no balanço. A depreciação que não começou. Mas que porcaria de máquina é essa que não deprecia nunca? Ah, não está em operação. É porque não está em operação. Alguém vai cobrar. Entendeu? Vai ter que atrás dele. Rapaz, eu passei por uma situação muito desagradável há um dia desses aí, né? Assim, um dia desses não, até tem um tempo já. Fui fazer uma consultoria na área de custos, que eu sou apaixonado por essa área, né? Aí o que acontece? A gente demonstrou como a gente calcularia o custo de mão de obra de um funcionário para a empresa. Ou seja, não é só o salário dele, é o salário mais encargos, mais qualquer benefício que a empresa venha conceder e preciso dividir pelo total de horas efetivamente trabalhadas. O que seria essa quantidade de horas efetivamente trabalhadas? Eu vou pegar o total de horas do ano disponíveis, diminuir de férias, diminuir dos feriados, que são muitos, né, dependendo do ano, diminuir de qualquer... dos repousos remunerados, né? Oi? Então, mas é o custo efetivo. Porque, na verdade, o cara te paga os dias que você também não trabalha, beleza? Mas ok, mas isso é um custo, trabalho gerencial. Então, eu preciso saber qual é o teu custo efetivo. O custo efetivo é o salário que você ganha, dividido pelas horas que você efetivamente está na empresa, entendeu? Então, ou seja, aí, cara, se o salário do cara por hora é de R$15, com esse cálculo, sem fazer muito esforço, chega a 40. Aí, considerando que ele também trabalha 100% do tempo que ele está lá, que nunca é verdade. Não, eu falo por mim mesmo também, tá, gente? Eu não tô, assim, ninguém é máquina, não. Então, ou seja, mas como é que tu vai mensurar a ociosidade e tal, não sei o que? Eu falei, olha, existem técnicas para isso. Como era uma indústria, era mais fácil. Por quê? Porque se o cara está lá 8 horas por dia na empresa, vezes os dias efetivos que ele trabalha, ele tem que trabalhar X. Logo, se eu tenho um processo de produção que ele atua, então se eu fizer no limite máximo, se ele estivesse trabalhando mais, eu tinha que produzir, sei lá, não sei quantas mil unidades. Se ele só produziu tanto, o restante é ociosidade. E, cara, tem situações que caem 60%, 50%, 40%. A gente vai fumar, usar, essas coisas assim, normal, ok, mas quando esse índice é muito elevado, aí dá ruim. Aí o cara que era 15, que pulou para 40, foi para 70. Quando eu falei isso, o cara saiu correndo. O que foi? Vou mandar 2 filhas da mãe embora aqui, calma aí, não sei o que. Eu falei, que isso, né? Não, calma, rapaz, calma. Isso é um dado financeiro. Vamos analisar agora o seguinte, o quanto esse cara gera de retorno para você. Vamos lá. O cara só quis saber do gasto, os caras são malucos. Eu falei, calma, rapaz, isso é um dado financeiro, vamos trabalhar. Eu fiquei sem graça. Vou mandar as 2 caras embora agora. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, não faz isso não. Né? Enfim, mas assim, são dados que você tem para poder gerar essa informação, né? Não bateu o celular não, né? Oi? Ah, tá. Então vamos dar uma pausa rápida aqui? Pode ser? Que aí a gente vai, ó, na volta. 6? 6 está errada. A 3 está certa, todas são devedoras, né? Caixa é ativo, ações de tesouraria redutora do patrimônio líquido e depreciação despesa.